Fala pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Eduardo Sodré, sou desenvolvedor Java já há algum bom tempo e hoje eu vou estar ensinando vocês a trabalharem com testes unitários e verificação no Jacoco, beleza? Então vocês vão sair daqui desta aula hoje, deste vídeo, sabendo fazer um teste unitário. Então para isso eu vou criar um novo projeto, vou chamar ele de teste unitário, beleza? Vamos trabalhar com Java, Gradle, Java 17. Vamos utilizar aqui o Gradle DSL como Groove. Vamos adicionar um exemplo que ele já vai criar alguns pacotes para nós, beleza? Vamos colocar aqui br.com.school. Eu acredito neste projeto. Beleza? Então demora um pouquinho aqui para o IntelliJ sincronizar com as bibliotecas necessárias aí para a gente começar o nosso novo projeto. Então, ele vai indexar o nosso projeto. Pode ser que eu tenha que definir aqui um setup, mas eu acredito que não. Beleza? Beleza, indexou. Ele já setou aqui o JDK. E se a gente rodar esse cara aqui, nós vamos ter a nossa primeira execução do nosso projeto. Tá? Então, para você que é iniciante no Java, o IntelliJ ele criou de forma automática dentro do nosso pacote source main java br.school, br.com.school, uma classe chamada main. Essa classe aqui é uma classe de entrada, tá joia? E ela executou aqui o nosso hello world, beleza? Vou deixar essa classe aqui de entrada por hora. E eu gostaria de, primeiro de tudo, nós adicionarmos o Jacoco ao nosso Gradle. Então, se você pesquisar Gradle Jacoco, nós vamos entrar nesse primeiro link e ele vai nos dar o passo a passo do que nós devemos fazer aí para adicionar o nosso Jacoco. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui, ó, startando, né, começando como startar, nós vamos copiar o ID do Jacoco e vamos entrar aqui no nosso build.gradle. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso projeto, temos uma pastinha do Gradle, uma pastinha do build, uma pastinha do Gradle também, né? Essa é .gradle, essa é do Gradle, e o source, onde vai ficar os nossos códigos. Temos a pastinha aqui também dos testes unitários. Então nós vamos criar alguns testes. E aqui temos o build.gradle. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é adicionar um plugin. Depois nós vamos colocar esses caras aqui. Pode ser aqui depois do teste. Beleza. Vamos configurar o Jacoco plugin. Também vou colar. Então nós estamos falando aqui, nós vamos usar a versão 0.8.9 do Jacoco. E aqui ele está falando que nós vamos colocar nos reports, o diretório que vai ficar os reports, vai ficar no custom Jacoco report dir. O que isso aí significa? Aqui, se eu não me engano, ele vai falar ó, que o report diretório ele vai ficar em reports/jacoco. É uma forma aqui que a gente pode adicionar uma propriedade, tá? Mas nós vamos deixar aqui nesse custom report dir mesmo. E aqui nós vamos adicionar uma task, Jacoco test report. Por fim, então ele está falando que vai gerar o XML não, o CSV não, porém o HTML ele deu um location aqui, tá joia? E agora eu quero com vocês rodar aqui o nosso Gradle, então é /Gradle clean build, que ele vai verificar se todo o passo a passo do nosso projeto está ok. Vou sincronizar o Gradle também para o Gradle entender as nossas novas configurações. Ele vai sincronizar, então se a gente reparar isso aqui estava com uma marcação fraca e agora está aqui, ó, falando que está ok. Vou rodar o Gradle Clean Build novamente só para verificar se está tudo ok. E beleza, tá? Então, para que serve o teste unitário?
o que, que ele nos ajuda? É só porque o nosso chefe pede, a determinada empresa pede, ou para que, que nós vamos utilizar isso aí? Então, o teste nada mais é do que a nossa própria garantia de que o nosso código ele vá funcionar. Tá? Então, vamos criar aqui uma classe chamada count. Vamos criar tudo em inglês, né? Account. Beleza? Como se fosse uma conta bancária. E vamos criar aqui um private Big Decimal, como que seria value? Vamos colocar value, tá? Para que nós guardemos o valor desse value. E eu vou criar aqui um construtor vazio, vou desmarcar esse cara aqui, vou criar só esse cara, beleza. E quando nós iniciarmos uma conta, eu vou falar que o value é igual a um big decimal ponto zero, beleza? Ele está aqui indicando que poderia ser final, mas nós vamos fazer alterações nesse valor. Então, agora nós vamos criar alguns métodos aqui. Vamos lá. Private void add. Vou chamar de add aqui mesmo. Ele vai receber um big decimal value, um valor. E eu vou fazer o quê? This, nem preciso do this, porque esse nome aqui não está igual ao value, tá? Mas vamos lá. This.value. Opa, fez alguma coisa errada aqui. This.value, ele vai receber o this.value.add value, um valor. Então eu estou falando que esse cara aqui, ele vai receber um valor, beleza? Tá joia. E que mais? Agora vamos criar aqui um public void subtract. Acho que é assim que escreve. Big decimal é value. E agora nós vamos fazer o value novamente, receber um disvalue.subtract, perfeito. E ele vai subtrair o valor que nós passamos aqui, tá? Mas se nós repararmos aqui, gente, não tem nada demais. Não parece que um teste vai validar isso aqui. Mas vamos começar a criar o teste e nós vamos incrementando aí conforme o andamento do vídeo. Tá? Então, eu vou segurar a tecla Ctrl Shift e vou apertar o T. E ele vai procurar um teste para essa classe. Como não tem, eu vou criar um novo. Ele já me dá uma sugestão, então vou testar com o JUnit 5. O nome da classe vai se chamar AccountTest. Então, isso aqui geralmente é assim mesmo, nós colocamos o nome da classe e na frente teste e dentro do próprio pacote. Beleza, para nós começarmos a testar, nós chamamos uma anotação @teste deste pacote e podemos começar. Void should add value. Vou colocar até um a value. Beleza. E para nós testarmos aquilo, o que nós podemos fazer aqui? Vamos criar uma nova conta, então um var account recebe um new account. Quando eu iniciei esse cara, qual que era o valor dele? Zero. Né? Nós que definimos isso aí. E agora eu vou colocar account recebe, vou colocar aqui um big decimal ponto value of e vou adicionar mil reais aí, tá? Falando aqui para o Brasil, R$ 1.000. Eu vou colocar aqui uma variável var expected total value igual a big decimal ponto value of 1.000. Eu espero que o valor seja 1.000. E agora eu vou fazer um assertion. Então agora o assertion ele serve para verificar algumas coisas da, da nossa classe. Então, após chamar o assertions, nós vamos colocar um assert equals, que eu vou verificar se o que eu espero, de fato, vai ser o account ponto. E agora eu vou precisar criar um método para resgatar o valor dessa conta. Né? Então, vamos aqui, public big decimal. Então, quero retornar um big decimal, get total value.
ele retorna o value. Poderia ser get value também, tá? Vamos deixar aí para ficar mais padrão. Seria um getter aí do value. Beleza? Aqui agora nós vamos verificar se está igual. Vamos rodar o nosso teste. Então eu clico aqui nessa setinha verde. Ele vai rodar esse teste unitário e ele passou, né? Olha que interessante. Agora, se nós virmos aqui e rodar um Gradle Clean Build, ele vai compilar todo o nosso projeto, vai rodar todos os testes e vai verificar e vai gerar um relatório para o Jacoco. Então, onde que ele vai ficar? Ele vai ficar aqui na pastinha Build. Ele vai ter aqui Jacoco HTML. Vamos ver o que tem dentro desse Jacoco, beleza. Vou clicar com o botão direito em cima desse index, Open in Browser Chrome. E ele vai abrir aqui para a gente. E olha só que interessante, ele vai mostrar o pacote, que temos um pacote. Dentro desse pacote nós temos duas classes, a main, que nós ainda não excluímos, e a account, beleza? E dentro dessa account ele está falando que alguns métodos foram testados, tá? Mas na verdade, alguns métodos tiveram cobertura de teste, não que o teste está 100% certo, tá? Mas nós tivemos aí uma cobertura de teste. Então, como eu validei o método add e não validei o método subtract, então ele deixa em vermelho aqui e ele coloca a porcentagem, tá? Ele coloca uma porcentagem aqui que nós validamos 69% dessa classe, porque eu estou dentro da classe, joia? Para nós resolvermos isso aí, simplesmente eu vou dar um copy para ficar mais fácil. Should subtract é value. Então, agora nós praticamente vamos testar duas coisas, tá? Por quê? Eu vou testar um add e agora eu vou testar um subtract. Então ele começa com zero, não começa? Então agora eu quero retirar R$ 500, beleza? E, consequentemente, eu espero que o valor seja R$ 500. Então vamos lá, começou com zero, adicionei 1.000, tirei R$ 500. Quanto que vai sobrar? 500. Para não ficar aqui e às vezes confundir, vamos fazer assim, ó, vamos tirar 600 e vai sobrar 400. Aqui eu rodo todos os testes da minha classe, aqui em cima. E aqui, na frente do método, eu rodo apenas o método. Beleza, então ele aqui falou, ó, testes que foram aprovados, que passaram 2 de 2. Vamos lá, rodar o Clean Build. Ele vai novamente compilar todo o meu projeto, rodar todos os testes, rodou ali 2 testes, e agora ele vai gerar o meu relatório. E uma vez que ele está aberto, eu posso vir simplesmente atualizar. E agora, 100% da minha classe está validada, tá? Porém, é um teste aqui que nós podemos chamar de dummy, tá? Porque, de fato, a gente está inserindo um valor, retirando um valor, e a gente espera que a conta seja feita de forma automática. Mas agora nós vamos alterar um pouco isso aqui, tá? Vamos criar uma regra aí. Vamos criar algumas regras aqui, tá? Então, vamos colocar assim, olha. Vamos definir algumas coisas aqui. Big Decimal. Vamos colocar aqui um min value igual a big decimal ponto value of 200. Então, para que serve esse min value aqui? É uma configuração nossa, tá? Esquece lá a prática de uma conta bancária. Eu estou criando aqui um cenário para o nosso teste unitário, beleza? Eu vou fazer com que a subtração, o valor que vai restar, ele deve ficar sempre acima do valor mínimo, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Se o value ponto subtract a value ponto compare to com min value
for menor que zero, ele vai retornar uma exceção aqui, tá? Vamos colocar aqui um show new illegal argument exception. Beleza, vamos criar aqui só essa exceção e vamos colocar uma descrição aqui para ela. O valor, the value should greater than 200. E eu estou retornando. Então, eu vou explodir uma exceção falando que o valor deve ser maior que 200. Eu poderia melhorar aqui essa mensagem, tá? Aqui. O valor não pode, o valor restante não pode ficar menor que 200. Mas tá bom, para o nosso teste isso aqui está interessante. Então, se ele cair nesse cenário, ele não vai fazer a alteração e ele vai explodir uma exceção. E já se tiver tudo bem, se o valor restante continuar maior que 200, ele faz a subtração. Vamos rodar os nossos testes. E aqui, o que está acontecendo? Eu adicionei 1.000, eu tirei 600, ele vai ficar 400. Então, todos os testes vão estar ok. Beleza? Qual teste que eu rodei aqui? Show de add value, né? Então, eu tenho que testar, na verdade, o de baixo. Show de subtract value. Beleza, e agora, vamos lá ver o nosso Jacoco? Então, vou rodar toda a classe. Também temos essa opção, tá? Se eu rodar toda a classe, o Jacoco ele vai ser atualizado apenas para essa classe, tá? E agora, nós vamos ver aqui que ele está com um vermelho e um amarelo. Então, ele está falando assim, ó, uma de duas branches faltou. Então, uma das duas possibilidades faltou. Eu testei apenas uma, tá? Uma das situações onde era falso e ele veio para cá. E esse camarada que está em vermelho, ele nunca foi testado. Então agora começa a fazer um pouco mais de sentido nós fazermos testes unitários para esse cara aí, beleza? Então vamos lá, vamos criar um teste aqui. Void showDNot subtract a value. Então não deve subtrair. Vou copiar esse cara. Vamos começar agora com... Vamos adicionar aqui logo R$ 300 e vamos tirar R$ 150, tá? Agora eu nem vou testar isso aqui, galera, ó, nem vou testar isso aqui, tá? Ó. Por quê? Quando eu chamar esse cara aqui, eu já espero que tenha um erro. Então, vou tirar esse cara aqui também e vou fazer o seguinte: assertions.assertTrue, assertTrues. Aqui eu vou colocar a exception que nós colocamos lá. Vamos colocar que é uma illegal argument exception. Então, eu espero um illegal argument exception. E aqui ele espera um supplier, que a gente pode montar um lambda, qual o método que vai fazer chamar esse erro. Então, eu vou colocar esse método aqui, ó, de subtrair R$ 150, beleza? E isso tudo eu posso colocar ainda numa variável. Então, expected exception. Então, essa é a exceção esperada. E eu ainda posso fazer, só desse jeito aqui, pessoal, já estaria certo. Vamos rodar todos os testes aqui da nossa classe? Beleza, 3 testes passaram. Se nós formos ver aqui agora com o Jacoco, beleza, já passou e está ok. Porém, nós podemos ainda fazer um pouco melhor. Vamos validar com que a mensagem seja igual a essa. Então, eu posso vir aqui e fazer um assert.assertEquals, que nós já aprendemos. Poderia criar uma variável aqui em cima, var expected error message é igual a... Opa, coloquei alguma coisa errada aqui. Beleza, então eu espero que o expected message error
seja igual a expectedException.getMessage. E agora eu estou, além de tudo, validando que a mensagem de erro que vai ser retornada é igual. Perfeito. Vamos lá ver o nosso teste unitário. Tá ok, tá tudo aqui sendo testado. E vamos criar aqui mais alguns cenários, tá? Qual que é a vantagem de nós fazermos esse teste aqui? Tá? Amanhã ou depois, alguém vem aqui, um outro programador, um outro desenvolvedor da empresa, e ele fala assim: não, agora o valor mínimo vai ficar zero mesmo. Eu sempre vou fazer. Deixa eu ver aqui, esse cara aqui ele pode ser final, de fato, porque ele nunca vai ser alterado. E, aliás, a gente deixa explícito que ele nunca deve ser alterado. E algum desenvolvedor vem aqui e fala assim: agora o mínimo é zero. Quando a gente for fazer um deploy desse projeto ou rodar o clean build, ele vai passar a ter um erro nos testes. Ou seja, significa que o teste não vai mais passar porque teve uma alteração que foi testada de alguma forma. Então ele dá até aqui para a gente já um link do teste unitário. Então ele está falando, olha, dos testes que tem aí, um não passou. Tá? Qual que não passou? Should not subtract a value. Por que, que não passou? Justamente porque nós colocamos que ele iria começar com 300, né? Adicionamos 300, tiramos 150 e nós esperávamos uma exceção. E agora essa exceção ela não vai mais existir. Então isso aqui ela garante com que quem for mexer nessa classe aqui, ela vai ter que sair arrumando todos os testes unitários. Beleza? Vamos voltar em igual estava então, 200. E poderíamos aqui criar mais algumas validações. Vamos lá. Private, final, big decimal, max value igual a big decimal ponto velof 1000. Então, o valor máximo de depósito, deixar assim, como dessa forma, é 1000. Então, agora nós vamos fazer a seguinte validação. Se o a value ponto compare to min max value for maior que zero, aí nós vamos retornar outra exceção. Então, comparando um valor com outro, se for maior que zero, agora the value should not greater than 1000. Então, o valor aí passado não pode ser maior que 1000. Tá? Vocês desculpa aí meu inglês, tá? Mas vamos lá. Vamos também identar essa classe aqui, que é o Ctrl Alt e L. Ele não identou aqui, tá bom? Mas eu tenho um plugin aqui que eu sempre gosto de explicar nos meus vídeos, que nós podemos vir aqui nas configurações, Other, Save Actions, e eu marco as 6 primeiras opções, que quando eu salvar, ele além de identar, ele vai aqui, ó, organizar os nossos imports. Beleza? Bom, acredito que com essa alteração aqui nós não vamos ter aí um erro nos nossos testes, porém o nosso Jacoco ele vai acusar que está faltando alguma coisa. Aqui eu falei que não deveria ser maior, por isso que eu estou inserindo 1000 e ele vai passar. Vamos lá ver o nosso Jacoco. Beleza, novamente aí mais de uma opção. Outra coisa que nós podemos já validar antes de melhorar isso aí. Eu também nunca vou poder adicionar um aValue.compareToBigDecimal.0 se for menor ou igual a zero, né? Eu também não vou querer. Então, the value should greater than zero. Então, eu também não posso
depositar zero ou menor que zero. Vamos lá rodar o nosso teste novamente. Acredito que aqui ele não vai cair. Beleza, perfeito. E aqui agora nós temos duas opções para testar a mais. Beleza, pessoal? Para isso aqui agora eu vou ensinar vocês a fazer um teste parametrizado. Tá joia? Eu acredito que com isso aqui vai dar para você sair entendendo muito bem como que e para que funciona os testes. Então eu vou colocar aqui um parametrized teste. Vou colocar uma anotação CSV source e vamos lá. Void should add a should not add a value. Então não deve adicionar. Porém, eu vou querer dois parâmetros, tá? Que vai ser um big decimal a value e um string message. Já vocês vão entender aqui. Aqui ficou com dois add a value e o value deve ser maiúsculo. Beleza. Bom, nós vamos criar a conta e nós vamos adicionar o a-value que vai ser passado por parâmetro, tá joia? Porém, esse cara eu já espero que ele vai ter uma exceção. Então, assertions.assert true iLegal argument exception.class. Vamos passar aqui o nosso supplier como lambda. Vou copiar esse cara e vou colocar aqui. Então, quando eu chamar esse cara, eu já espero um expected exception. E agora nós vamos expected. E aqui nós já vamos fazer o nosso assertions.equals, que eu espero que a mensagem que vai ser passada por parâmetro seja igual ao nosso getMessage da exceção. Então, aqui nesse CSV source, tem outras formas de passar esse parâmetro, tá? Mas uma das formas aí que eu quero usar com vocês vai ser o CSV source, que fica bem fácil. Então, nós vamos aqui, posso até dar esse Enter, não, vou deixar sem o Enter. Então, eu vou passar o primeiro, o zero. Vamos vir aqui. E qual que vai ser a mensagem do zero? The shoulder greater than zero. E vai ser essa mensagem. Beleza? Vou vir aqui e dar o Enter. Belezinha. Ok. Esse cara aqui, na verdade, ele vai receber um array. Beleza? E agora sim, nós vamos dar um vírgula e mandar para baixo. Quero mandar um menos um e vai ser a mesma mensagem. Então, já vou fazer um teste aí bem completo, passando o zero e passando o menos um. E eu também pretendo fazer um teste passando 1001. E nós vamos copiar aqui a mensagem. Não pode ser maior que 1000. Vamos testar esse cara. E ver se ele vai dar OK. Então, aqui dentro, apenas desse teste, ele rodou 3 vezes o teste. E agora nós vamos rodar toda a nossa classe. Beleza, no total, pessoal, ele rodou 6 testes, ok? Então, nós temos aqui 1, 2 e 3 testes simples, mais 3 testes parametrizados. E se nós formos ver agora o nosso Jacoco, todos os nossos métodos, nossas linhas, nossa classe está inteira completa. Então, no vídeo de hoje eu queria ensinar para vocês aí uma introdução a testes unitários, fazendo testes simples
e também fazendo testes parametrizados. Se nós formos ver aqui nesta classe, aqui nesse pacote, provider, eu vou até copiar aqui para vocês, vou dar um Enter e vou dar um Ctrl espaço. Então aqui nós vamos ver todos os tipos de provider que nós temos. Eu utilizei o CSV Source, porém temos o Argument Source, nós temos o Method Source, nós vamos ter aqui o CSV File Source, onde você cria um método CSV, Empty Source, Enum Source, New End Empty Source, New Source, Value Source, enfim, todos esses caras aqui dá para nós usarmos. E aí você decide se é válido você usar aí um teste parametrizado. Por que eu quis ensinar vocês aqui? Para que, no caso desta classe, account, aonde eu consigo com dois parâmetros testar o valor e a mensagem, eu já acho válido nós criarmos apenas um teste, que fica aí mais claro para os outros desenvolvedores esta opção. Eu não deve adicionar um valor e eu já estou validando todas aquelas opções. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse aí. Deixa nos comentários alguma dúvida que você tem, se você já trabalhou com teste unitário. Curta e compartilha aí também o nosso vídeo e se inscreva aí no canal, que sempre vou estar postando vídeo aí sobre programações, especialmente com Java. Beleza, pessoal? Grande abraço.